Olá, eu sou o professor Charles Assumpção. Nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre os componentes principais de um sistema de distribuição de vapor. Nesse vídeo falando sobre os filtros, separadores e purgadores de vapor. Nesse slide eu apresento os tipos principais de filtros que são utilizados nas linhas de distribuição de vapor. O filtro, como qualquer outro, em qualquer outro sistema, é utilizado para retirar ou reter impurezas e sujeiras que estão dissolvidas ou misturadas no vapor. Essas impurezas elas podem ser provenientes da própria caldeira e também do próprio sistema, em função de corrosões ou desprendimento de material de alguns acessórios ao longo do tempo. Então esses filtros são importantes para que essas sujeiras fiquem retidas e sejam retiradas dos sistemas e não sejam direcionadas aos equipamentos, o que pode causar grandes danos. Então o filtro mais comum, talvez o mais simples, o mais barato, que a gente vai ver com bastante frequência, é o tipo Y. Esse primeiro à esquerda, então o escoamento vem nesse sentido, e aqui nós vamos ter um cesto semelhante a esse aqui, uma telinha, e é um filtro bastante simples, geralmente de porte menor, para capacidades menores, mas de fácil manutenção. Basta retirar esses parafusos, a gente tira a tela, faz uma limpeza com água ou ar comprimido e volta aqui e ele volta a operar. Temos o filtro cesta, ele já é um pouquinho maior para aplicações de maior vazão, mas o princípio de funcionamento é muito semelhante. Ele vai entrar de um lado, a sujeira vai ficar retida na parte externa e o vapor sai do outro. É importante que esse filtro cesta ele também vai funcionar como uma função secundária naturalmente, mas como retentor de umidade. Então parte da umidade pode ficar retida aqui porque vai ter essa queda, o que normalmente não ocorre aqui porque essa capacidade do filtro Y é muito pequena, esse espaço aqui é bastante reduzido se comparado aos filtros do tipo cesta. E finalmente os filtros aqui com um elemento, ele tem uma capacidade de retenção maior, então o vapor impuro, vamos dizer assim, ele entra nessa seção, vai ter um elemento aqui de filtragem e o vapor limpo vai passar aqui, e esse elemento aqui ele é substituído periodicamente. Nos outros casos basta simplesmente lavar com água ou ar comprimido a cesta e o elemento filtrante nesse caso. Um aspecto interessante é que todos esses filtros, o ideal é que eles sejam montados em linhas horizontais, exatamente para facilitar a separação e a queda dessa impureza na região de contenção dessa sujeira, que sempre é na parte inferior do filtro. Um outro elemento bastante importante são os separadores de condensado. O nome é autoexplicativo, então o seu objetivo é separar o condensado já formado ao longo da linha do fluxo principal. Então aqui a gente tem alguns tipos. Esse aqui é o tipo defletor, então o vapor úmido ele vai entrar nessa seção e para sair do outro lado ele vai passar por uma série de, como se fossem chicanas, ele vai rebatendo, ele vai sendo defletido contra algumas chapas, e nesse movimento o condensado, por ter uma massa específica maior, ele vai sendo expulso para a extremidade do escoamento e ele vai escorrendo aqui, sendo acumulado ou direcionado para o dreno. E aqui do outro lado, o vapor então ele vai ser obrigado a passar por essa chapa. Pelo lado de cima aqui ele volta do outro lado seco ou mais seco e é direcionado para o restante da rede. Com um princípio semelhante, mas um mecanismo de movimento diferente, nós temos o tipo ciclone. Aqui é esse efeito de chicana, de mudança de direção. Aqui a gente vai ter uma força centrífuga atuando sobre as partículas de condensado. Então o vapor ele vai entrar aqui e para sair ele vai ter esse efeito circular. E nesse efeito circular, então, as partículas mais pesadas são lançadas para a extremidade, o condensado vai escorrer aqui, direcionado para a linha de dreno, e finalmente o vapor seco ele vai ser direcionado para a rede. Nós temos também os separadores de condensado do tipo coalescente.
Então o vapor úmido entra no equipamento, aqui a gente vai ter um elemento que é chamado de formador de gotas, é uma espécie de uma grade, e à medida que a umidade, o condensado está em contato, ela adere à superfície desse formador de gotas, e essas gotas vão coalescendo, ou seja, elas vão, outras gotas vão sendo agregadas, e as gotas vão crescendo organicamente, vamos dizer assim, de forma coalescente, até que elas caiam de fato, por estarem muito pesadas. Então elas vão ser retidas aqui, coalescer e depois cair para em região inferior, e o vapor seco continua. Então o vapor úmido entra aqui, ele é obrigado a passar por esse formador de gotas, as gotas são retidas, separadas aqui, e o vapor seco continua. É interessante esse tipo de equipamento, que são equipamentos sem partes móveis, então de manutenção extremamente baixa, muito robustos e de uma eficácia que pode chegar a aproximadamente 99%. Ou seja, são equipamentos bastante importantes e que facilitam em muito a retirada de condensado da rede. Depois de retirado o condensado da rede, é necessário que esse condensado seja direcionado, seja para um sistema de recuperação, ou seja para uma estação de tratamento de efluentes. Mas como que essa separação vai ocorrer? Porque se a gente simplesmente deixa os separadores conectados diretamente a essa rede de retorno ou à rede de tratamento de efluentes, vai acontecer que em algum momento que não houver condensado o suficiente para fazer o selo, haverá uma perda de vapor para a atmosfera. E isso é inimaginável em função dos custos envolvidos para gerar vapor e depois simplesmente a gente lançá-lo fora. Então, entre o separador de vapor ou aquele sistema de captação e a atmosfera, a estação de tratamento ou sistema de retorno, existem os purgadores. Eles são os responsáveis, então, por liberar o condensado, porém reter o vapor na rede. Naturalmente ocorre uma perda de vapor, mas essa perda de vapor é bastante reduzida se comparada a um sistema aberto. Porque se a gente tivesse sistema aberto, de fato, ocorreria uma perda absurda e contínua. Mas os purgadores, eles são esses dispositivos capazes de abrir e fechar automaticamente, permitindo que apenas condensado ou apenas uma pequena porção do vapor seja perdida e a maior parte do vapor seja retida na rede. Então, dentro dos tipos de purgadores, a gente pode separar os três principais, que são os tipos mecânicos. Eles operam por mudança na massa específica do fluido. O termostático, que opera por mudanças na temperatura do fluido. E o tipo termodinâmico, que opera por mudanças na dinâmica, na pressão do fluido. E a gente vai ver um pouquinho a respeito de cada um desses tipos. O tipo mecânico, aqui eu trouxe três tipos, o boia, o balde aberto e o balde invertido. Ele vai funcionar em função dessa diferença de massa específica. Então, normalmente nós vamos ter um elemento que vai flutuar, seja a boia ou seja o balde, nesses casos aqui que eu trouxe, e o movimento desse elemento vai abrir ou fechar a passagem do condensado e depois fechar a passagem do vapor. Então vamos imaginar isso aqui no tipo boia. Aqui está, essa extremidade é conectada à rede de distribuição. Então, seja por meio do separador ou por aquelas botas que nós vimos no vídeo anterior, o condensado juntamente com vapor vai ser direcionado para o purgador, para o sistema de purga. E aqui a gente vai ter uma mistura de vapor e líquido, vapor e condensado. Então, à medida que a quantidade de condensado aumentar, essa boia aqui, por empuxo, ela vai tender a subir. Ela tendendo a subir, essa passagem aqui de condensado vai se abrir, porque esse obturador aqui vai levantar, abrindo a passagem, permitindo a saída do condensado. À medida que o nível do condensado reduz, a boia abaixa, obstruindo a passagem. É muito parecido com aquele sistema de boia, controle de nível de caixa d'água que a gente tem em nossas residências. É muito parecido. Aqui o sistema de balde aberto, a gente vai ter a entrada de vapor mais condensado aqui, então veja que essa região vai estar tomada por condensado, e aqui também, e aqui a gente vai ter vapor. À medida que a quantidade de condensado vai aumentando, esse balde ele vai
a quantidade de vapor dentro do balde aqui vai aumentar, então ele vai pesar. À medida que ele pesa, ele abaixa o obturador aqui, permitindo a saída do condensado. Veja que vai sair apenas condensado, porque o vapor ele vai estar concentrado nessa parte superior. Podem haver perdas, como eu disse, mas essas perdas são bastante pequenas. E por que o fluido vai sair? Porque a pressão aqui é praticamente a pressão da rede. Então a gente tem uma pressão elevada, maior do que a pressão externa, seja a pressão de retorno, ou seja, a atmosfera. Então o fluido vai ser pressionado e vai ser empurrado para sair. À medida que a quantidade de fluido aqui reduziu, por empuxo, esse balde aqui ele é empurrado pela massa de condensado aqui de baixo, fechando novamente. E aqui o balde invertido, a entrada é pelo lado de baixo, e vejam aqui que a gente tem a estrutura do balde como se ele estivesse com a boca voltada para baixo. Então aqui vai entrar a mistura e o vapor ele vai se concentrar nessa parte superior. Vai funcionar como se fosse um balão. Então, como ele é mais leve, ele vai empurrar, ele vai fazer aquele efeito como se fosse de balão mesmo, e empurrando essa válvula aqui, fechando a passagem. E à medida que o tempo for passando, esse vapor ele vai escapando por essa abertura e vai se concentrar nessa parte superior. E quando todo o vapor tiver passado, essa válvula aqui ela vai abrir novamente, esse balde vai pesar, abrindo a passagem para o condensado. À medida que o condensado sair e começar a entrar vapor, esse vapor ele vai fazer esse efeito novamente de balão, subir essa válvula e fechar a passagem. E assim ele fica abrindo e fechando automaticamente. Esses purgadores eles são bastante baratos, inclusive. Existem algumas restrições com relação à sujeira, porque são purgadores que estão sujeitos a travamento. Então o índice de manutenção relativamente elevado, mas eles são bastante baratos de operação automática. Nós temos os tipos termostáticos que vão operar em função da diferença de temperatura. Então aqui a gente vai ter uma válvula que vai operar o obturador. Vejam que aqui essa válvula nesse momento ela está contraída, esse elemento aqui está contraído, porque aqui a gente tem vapor. Então nesse momento aqui, que o escoamento todo do condensado já foi feito, quando a quantidade de vapor aumentar, ele vai tender a aumentar a temperatura, que o vapor ele tem a temperatura ligeiramente mais alta do que o do próprio condensado, porque o condensado ele vai esfriando. Então esse líquido volátil aqui ele vai evaporar. À medida que ele evapora, ele se expande, aumenta o seu volume, empurrando essa válvula que funciona como se fosse uma válvula termostática dos motores automobilísticos também, dos motores dos nossos veículos. Então esse líquido volátil ele vai se expandir, fechando essa passagem, impedindo a passagem do vapor. Então aqui ele está aberto, mas ele tende a fechar. À medida que vem condensado ao invés de vapor, esse líquido, esse volátil ele vai tender a se contrair, porque a temperatura do condensado é menor do que a temperatura do vapor. Esse líquido se contraindo, esse volátil se liquefazendo novamente e contraindo, ele vai puxar essa válvula, esse fole, liberando a abertura, automaticamente liberando a passagem de condensado. À medida que o condensado for todo purgado e vir mais vapor do que condensado, o processo se reinicia novamente, volatilizando o líquido e depois liquefazendo o volátil e assim sucessivamente. A gente tem esse mesmo princípio de variação de temperatura, mas agora pela expansão pelos bimetálicos. Então são chapas de materiais diferentes que, submetidos à variação de temperatura, eles vão ter uma deflexão, uma deformação distinta uma da outra. Então aqui quando a gente tem o condensado, as chapas estão não deformadas, não defletidas, abrindo a passagem. À medida que o vapor entra no purgador, a temperatura se eleva, essas chapas elas vão se deformar, se defletir, empurrando então o obturador, fechando a passagem. Então o mecanismo, a parte mecânica é diferente, mas o princípio de funcionamento é bastante semelhante ao anterior.
E finalmente nós temos os purgadores termodinâmicos, que vão funcionar em função da dinâmica, da pressão dos fluidos ali, do condensado e do vapor. Então a gente tem aqui numa sequência, para entender o princípio de funcionamento, que a gente tem aquele filtrozinho, semelhante àquele filtro Y. Então o condensado ele vai entrar aqui, nós vamos ter um disco que vai fazer a vedação da saída do vapor e do condensado, e aqui está indo para a rede de recuperação ou para a atmosfera. Então, à medida que o condensado vem aqui, ele empurra essa chapa. A partir do momento que mais vapor do que condensado está sendo direcionado para o purgador, o condensado ele vai tomar essa seção aqui superior, e vejam que essa área é maior do que essa área de atuação da pressão. Então esse vapor ele vai empurrar esse disco, impedindo a passagem do fluido, e esse vapor então ele vai ficar armazenado nessa parte superior. Vejam que essa área é maior do que essa área de atuação. À medida que, e por isso então esse disco ele fica fechado, impedindo a passagem do fluido. Mas à medida que esse vapor ele vai perdendo calor, ele vai condensando, então a sua pressão vai tender a reduzir, e ao ponto de que a pressão na parte interna vai fazer uma força, apesar da força da área ser menor, a força da parte inferior supera a força da parte superior, abrindo novamente a passagem, permitindo então a purga do condensado. Aí a gente volta nesse estado aqui. À medida que mais vapor vem do que condensado, a gente volta para esse estágio e o ciclo continua. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para alguns vídeos de animação que vão demonstrar o funcionamento dos purgadores, facilitando então a compreensão desses fenômenos. E finalmente, para fecharmos o assunto de purgadores, só chamar a atenção com relação ao agrupamento de purgadores. Os purgadores normalmente são equipamentos relativamente baratos, então não vale a pena a gente economizar na instalação desses equipamentos, desses dispositivos, porque os problemas e danos causados por essa economia pode ser maior do que a própria economia gerada. Então aqui a gente tem dois exemplos, um que está agrupando várias linhas aqui de consumo. Então o vapor está entrando aqui, e aqui tem a coleta de condensado. Então veja que tem diversos equipamentos para apenas um purgador. Essa instalação, esse agrupamento é inadequado. O mais adequado é que cada instalação tenha o seu purgador e os purgadores conectados à linha de retorno. Isso aumenta em muito a eficiência do purgador, aumenta também a sua vida útil e vai aumentar a qualidade do vapor no sistema. Com esse slide eu finalizo essa aula em que falamos de mais alguns dispositivos do sistema de distribuição de vapor, especialmente os filtros, os separadores e os purgadores de vapor. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.